Napoleão Bonaparte é um tocador de puteiro de primeira estirpe, né? Então, o que o cara fez foi... Pegou a França num contexto de Revolução Francesa, com 24 anos virou general e ganhou a missão de proteger o Império Francês. Falou, não, tu tem que proteger esse território, porque as outras monarquias começam a olhar a Revolução Francesa e falar, isso aí vai dar ruim pra gente. E começa a querer reprimir aquilo. Então, como eles estavam muito desorganizados, o Napoleão surge como um líder militar e bastante versátil, que consegue pegar essa liderança. Pegando essa liderança, ele fala assim, ó, proteger França porra nenhuma. Eu vou derrubar os caras. Eu não vou segurar na França. Segurar na França o caralho. Eu vou pegar os caras. E aí ele vai pra cima de toda a Europa, né? Causa um caos, enfim. Mãozinha dentro do paletó aqui. Isso, exatamente. Com a espada causa todo aquele problema que a gente conhece, que reconfigurou o mapa político global até hoje, a Revolução Francesa. E aí o rei vem pra cá. Cara, é uma história, eu não sei qual é a avaliação pessoal do Rafael, não só historiográfica, mas é uma história assim, ó, parece um mal menor que é uma decisão horrível numa situação muito triste, né? É meio Sem dúvida é meio que isso, assim, porque... Mas era a ideia de preservar a parte mais importante, ao mesmo tempo de driblar Napoleão, né? Ele não vai conseguir derrubar a gente, então ele não vai tomar o poder. A gente vai ficar em guerra ali. Porque se eles estiverem lá, era só tomar. Só tomar e... Não, o Napoleão tinha derrubado, botado de joelho todos os reis que ele tinha pegado até então. Não tinha nenhum que ele não tinha feito isso até ali. Ia nomeando irmão, primo. E aí te tirava, fazia tu te ajoelhar, jurar pra ele, etc e tal. Pegava a coroa, botava os compadres e... Pô, Portugal que ia tancar... Entendeu? Então existia essa avaliação. Só que quando vem pro Brasil, ele impede o Napoleão de fazer isso, né? Esse é um ponto importante. Mantém a guerra lá, mas peraí. A questão é que quando nós Napoleão... vamos dobrar joelhos. Né, o Lucas? A grande questão para os portugueses é o seguinte, tá? A gente até entende... demorou um pouco, né? Muita gente se suicidou, viu o navio indo embora, que ele ficou a ver navios, porque os franceses chegam e ainda veem os navios ali, entendeu? Ficou a ver navios. Mas muita gente tentou nadar até chegar ao navio de medo, né? O rei tá fugindo. Claro. Mas ao mesmo tempo não era exatamente uma fuga, só acaba sendo perseguido, eles se organizam. Coimbra, José Bonifácio estava lá nessa época, tem uma força voluntária da Universidade de Coimbra para fazer munição, depois eles se organizam e vão pra guerra, e eles vão ganhando. Depois há uma compreensão geral, eles vão ganhando, beleza. Expulsam Napoleão. Napoleão depois perde a guerra. Tem a primeira derrota, ele volta, depois tem derrota definitiva. Tenta de novo. Aí tem a questão que os portugueses começam a se perguntar, por que o Dom João não volta? Peraí. Não é? Por que ele não volta? Acabou. O motivo não era Napoleão? Napoleão perdeu. Agora volta, Napoleão não volta, cara. Ele gostou daqui. O Dom João, desculpa. O Dom João não volta. Ele curtiu aqui. Ele gostou. Ao contrário de sua esposa complicadinha, Carlota Joaquina, que reclamava de calor, mosquito, falta de educação. Não, mas o mosquito devia ser foda, porque todo relato vinha essa do mosquito. Né? A Leopoldina também, quando veio pra cá, estou indo pra terras maravilhosas, meu amor, não sei o que, chega aqui, uma das primeiras cartas que vai pois é, mãe, os mosquitos. Mosquito no Rio de Janeiro, no calor, lá devia ser... Brabo. Devia ser um negócio horroroso, mas enfim. Ele fica aqui? Ele fica aqui, cara. O Napoleão perde lá em 1815. Ele fica aqui em 1816. Ele é coroado aqui. Porque ele é do príncipe, né? A mãe dele estava viva. A mãe dele morre em 16 ou 17, agora esqueci, achei 16. Ele 16, é coroado, né? e no mesmo ano, ou em 17 também, agora esqueci. Pô, eu falo isso toda hora. Agora, às vezes dá esquecimento bobo. Mas aí, acho que é em 16 mesmo. Vem. A Leopoldina chega e tem o casamento de Pedro com a Leopoldina. E 17 tem a Revolução Pernambucana, essa revolução. Isso dura 3 meses, acho. Eles vencem. E Pernambuco, enfim, fica controlada. Mas aí você nota que quem fundou, do ponto de vista político, a monarquia brasileira, porque a partir de 1815, o Brasil é levado a reino. Napoleão é derrotado e o Brasil vira reino. O Brasil não é mais colônia e nenhum conjunto de províncias desmembradas, províncias de Portugal. O Brasil vira um reino. Tudo aquilo que era pedacinho, província tal, passa a se tornar uma unidade. Então é reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então se o Brasil vira um reino unido, o Dom João que fundou isso aí. Essa é a verdade. A monarquia brasileira, ou como eles chamavam de monarquia brasílica, foi fundada por Dom João. Ele já deu a independência, então elevação a reino e independência econômica, que eu tinha falado em 1808.
Então você tem ainda a questão de que os portugueses estão revoltados. Aí eles fazem a revolução deles, né? Que eles querem o quê? Fazer uma Constituição, submeter o rei à Constituição e fazer com que o rei retorne. Que é uma onda europeia após esse momento napoleônico, digamos assim. Sim. Tá todo mundo... Assim, já é de antes, mas depois do Napoleão, aí sim tá todo mundo nessa onda. Sim. Legal falar um pouco também, Rafael, o casamento do Dom Pedro com a Leopoldina, que é da família Habsburgo, austro-húngaro, do Império Austro-Húngaro, sei lá, uma das maiores monarquias, se não a maior da Europa. Ele é meio que uma vitória diplomática nossa, né? No Congresso, em função de Congresso de Viena, de rearranjo, etc e tal. Ah, é? Porque tu tá casando com a princesa, né? Não só ela era, mas ela representava uma família que era uma aliança muito forte. E aí quando dá todo o problema de Napoleão foi derrotado, o que a gente faz com o mapa europeu agora? Eles fazem um congresso lá, uma reunião para ver o que acontecia. Passaram uma semana lá reunidos numas casas chiques para falar sobre isso. E redesenhando o mapa, né? Devolve isso aqui para ti, isso aqui é legítimo, etc. E nisso muita diplomacia. Como é que tu avalia o casamento com a Leopoldina e o Dom Pedro? Essa nova cultura... O meu ponto chega uma nova cultura com a Leopoldina que também se integra à cultura da corte brasileira. Não, a importância é total para a política externa brasileira. Isso aí foi uma tacada de gênio de Dom João. Cara, ele teve muito de conquistador, assim, não que ele não tinha que... o Pedro não foi lá conquistar a Leopoldina, mas Dom João tinha que conquistar, porque era uma coisa, é um acordo entre os pais, né? Então Dom João tinha que convencer o imperador lá a ceder a filha. Então o que ele fez? Ele deu aquela falsa notícia de que o Brasil era absurdamente rico. Era um território no meio da floresta, mas lotado de diamante e ouro, não sei o quê. Então, assim, aquela imagem de Dom Pedro, que vai e Leopoldina abre e olha e acha ele lindo, né? Primeiro ele foi muito bem retratado, mas ela depois acha ele lindo mesmo. Nas cartas mostra... ela acha ele fantástico, ela adora. E isso vai com um monte de diamantes, assim, um negócio valiosíssimo para ela abrir. Isso hoje faz parte, tá lá com acho que é a rainha da Suécia que usa. Aí foi uma questão dinástica complicada para chegar até lá. Mas era um negócio lindo. Eles fazem uma festança, que é uma das maiores festas da história da Áustria. Ele mandou muito dinheiro, o rei Dom João para lá. Para quê? Para mostrar o que o Brasil é... Isso não é nada, ó. Ele é pujante, é gigantesco, riquíssimo. Claro que ela chega aqui e em alguma medida ela continua o encantamento, porque ela adorou o Pedro, mas aí ela vai começando a escrever nas cartas paulatinamente as descobertas, que não é bem assim. Ela vai começando a perder um pouco daquele encanto, né? Porque não é tão rico quanto parecia, não é tão civilizado quanto parecia, é muito mais território do que gente, entendeu? Mas ela acaba gostando e lutando pela independência. Ela acabou percebendo que o Brasil não precisava entrar nessa jogada de se render. Aí que tá, as cortes de Lisboa. Tem a Santa Aliança. Os reis estão tentando se organizar para impedir que os revolucionários derrubassem as monarquias. E a Santa Aliança tinha uma liderança austríaca. Então, o Dom João ter colocado a Leopoldina aqui é uma espécie de sinalização de que ele queria manter algumas questões intocadas pelos revolucionários. Mas, ao mesmo tempo que, quando começa uma revolução em Portugal, ele sabe que ele não vai ter força para peitar. Ele não quer voltar para Portugal. Mas chega um momento em que ele percebe que tem que voltar. Porque as forças armadas que aqui estão são leais às cortes. Ah, é? Porque há um entusiasmo. Vilela, há um entusiasmo. Os brasileiros, que eram portugueses, né? Agora é reino do Brasil já. Mas enfim, eles se entusiasmam com a revolução. A revolução chegou aqui e tal. E aí o rei percebe, puta, esses idiotas aí, né? Agora tá todo mundo encantado com isso. Agora vai dar ruim. E aí o que acontece? Eles passam a forçar a barra para trocar os governos de cada província. Então eles derrubam, porque o Dom João tinha nomeado os líderes de cada província. Então você tinha um governante e tinha umas câmaras que iam tocando o governo nas províncias. As cortes mandaram derrubar todos e renomear juntas, que eles chamaram de juntas governativas, leais às cortes. Então eles começaram a pegar a parte das forças armadas e as lideranças provinciais. A liderança central, que era estabelecida por Dom João, eles precisavam derrubar. Então eles tinham que diminuir a força da capitalidade do Rio de Janeiro. A força tinha que ser as forças de cada província. Pra quê? Para as cortes dominarem o Brasil de novo, entendeu? Então eles querem o Dom João de volta. Só que o Dom João vai e o Pedro fica. Então eles ficam meio bravos, assim, porque, esse moleque, o que ele ficou lá?
Porque... Quem fica bravo? As cortes. As cortes? As cortes, porque é o seguinte, eles queriam tirar a família real daqui... Toda. Pra aqui só ter lideranças ligadas às cortes. As lideranças eram em cada província. Então você desmembrou o Brasil de novo e ele tá dependente de Lisboa. O que as cortes fazem? As últimas instâncias como o STF da época, né? As últimas instâncias dos tribunais foram todas para Lisboa. O Brasil perdeu. E o Brasil já tinha conquistado isso. Eles querem derrubar o poder executivo. Eles tiram João daqui para não ter poder executivo. Aí... que tem a ideia de Pedro voltar. Eles falam, Pedro volta, desarticula esse poder executivo. Porque existe uma preocupação que é qual é a sobrevivência da monarquia? Seu sucessor. Claro. Como assim ficou o filho do cara lá? E tá se achando que vai governar o Brasil desde lá? Eles não queriam, eles queriam... Se você... as Cortes de Lisboa era uma Assembleia Constituinte, uma espécie de parlamento. Tá. E eles queriam o quê? Ter controle de tudo. Então os líderes da Bahia, os líderes de São Paulo, os líderes do Piauí são nossos. E se reportar ao rei de lá. E se reportar... Ou não? Não, se reportar à Assembleia. A corte. É que é uma época conhecida pejorativamente por alguns como ditadura do legislativo. Porque logo que os caras percebem que os reis podem obedecer Constituição, essa Constituição é uma lei escrita, que o rei, beleza, o soberano, mas ele se reporta, ele não passa os limites dessa ele Constituição. Pode fazer tudo que ele quer. Qual é a empolgação? Pô, então quem é que manda? Quem escreve a Constituição. Claro. E aí, até a gente chegar nesse modelo um pouco mais equilibrado que a gente tem hoje... demora um pouco. Então, nesse momento, há uma tensão entre esses poderes. E aí, nesse momento, há uma grande, não só em Portugal, como em vários outros países, uma grande sobressalência do poder legislativo. E aí, Portugal entra, digamos, nesse movimento histórico que é maior que Portugal também. Eles submetem o rei. Dom João fica quieto aí. Né? E Brasil, agora cada província tem suas lideranças ligadas a nós e vocês mandam deputados pra cá também. Mas por que ele se submete a isso? Porque ele estava enfraquecido? Ou ele fazia isso? Não. Ele... O exército, por exemplo, era chamada de... como é que era? Não sei o que. Auxiliadora. A divisão auxiliadora. Sei. Eles tinham que era uma parte do chamado exército português que estava aqui. Eles ficam leais às cortes rapidamente. O general Avilés, que era o responsável, fica leal às cortes. Aí, então, primeiro, ele não tem... saca isso ele percebe que as armas estão mais com as cortes revolucionárias. Ele percebe que a população está muito animada com a revolução. Ele percebe que nas províncias, rapidamente, as cortes conseguiram trocar as lideranças, que não são mais leais a ele, são mais leais à Assembleia. Então, ele nota que vai dar bode, entendeu? E um rei lá na França tinha acabado de perder a cabeça. Você vai arriscar? Não é isso? A mãe dele ficou louca por então ver ele foge de novo. É por aí, né? Olha aí, ó. Cara, uma vez a gente não. Ele não fugiu. Ele foi, na verdade, né? Ele voltou. Então, mas ele deu ruim lá, ele veio pra cá. Deu ruim aqui, ele foi pra lá. Pô, aí tá perdendo a moral, né? Eu tava com ele aqui. Eu tava, né? Eu tava tipo, não, ele veio pra cá. Mas de novo, cara. Essa eu nunca tinha ouvido. Essa foi legal. Não, porque se ele ficasse e empreendesse uma guerra aqui... Primeiro, tava muito arriscado. Mas suponhamos que ele ganhasse. Ele ia perder Portugal. Ah, é? É. Por que se ele ganha aqui, ele perde Portugal? Porque ele ia ter que fazer uma nova guerra lá, né? Ele ia fazer a guerra aqui, ele estava aqui. Aí capaz que a Revolução Portuguesa, que era essa Revolução do Porco, já estava acontecendo. Já estava? Já. Que a Revolução Portuguesa tomasse para si Portugal e se unisse com outros povos e secessão, né? Virasse outra coisa. Se vocês quiserem ficar aí no Brasil, beleza, agora a gente aqui é Portugal, outra coisa. Então ele não queria perder nem pra dinastia, pensa bem. Você é o rei e quer deixar os reinos pros seus filhos. Claro. Pra dinastia é ruim perder um pedaço. Claro. Então é inteligente, ele ir e deixa um pedaço aqui, um pedaço dele agora de sangue, né? Ele deixa o Pedro aqui. Só que o Pedro... Mas por que não mataram o Pedro, por exemplo? Porque ele era uma ameaça para os planos do... Não, isso aí seria escandaloso. Isso aí a ideia das cortes... a gente fala assim no plural, as cortes de Lisboa era, repito, um congresso constituinte. Eles queriam uma constituição. Tinha deputado, repito, tinha deputado da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Piauí, deputado de todas as regiões portuguesas. Tinha mais português do que brasileiro. Tinha uns 130 portugueses, 70, 80 brasileiros, mas tinha também representantes de Ásia e África. Tá. E Portugal era um império entre aspas, né? Não era império formalmente, mas era uma comunidade lusa de nações. Daí, eles têm deputados de todas as regiões de Portugal e o único grupo que chega com projeto de Constituição é o dos paulistas. Quem escreveu esse projeto? José Bonifácio. Quem estava lá? O irmão dele, Antônio Carlos. Entendi. Se você quer ver uma cena das Cortes de Lisboa com Antônio Carlos brigando, tem no Museu do Ipiranga. Ah, é? Tem um quadro com as Cortes de Lisboa, tem um homem com o dedo em riste, assim, é o santista Antônio Carlos. Entendi. Reabriu agora, por sinal, o Museu do Reabriu agora. O Antônio Carlos, ele defendia o seguinte, como é que era essa Constituição escrita pelo Bonifácio?
Primeiro, que o Brasil se mantivesse com a capitalidade, capital no Rio e unido. Segundo, que se o rei é uma espécie de dupla capitalidade, se o rei está no Brasil, tudo bem, o príncipe regente fica em Portugal. E ficam 2 polos, Reino Unido. Se o rei está em Portugal, então deixa o príncipe aqui, mas tem poder executivo nos 2, entendeu? Entendi. Tem que ter tribunais nos 2. Não tem que ter tribunal todo mundo só no aceita lugar. isso de boa, então? Ninguém aceita. Ué? Esse é o problema. Ninguém aceita. Os portugueses queriam que tudo fosse em Portugal e que o Brasil voltasse a ser desmembrado. Ah, esse é o bote da independência. Mas aí o Dom Pedro se liga disso. O Dom Pedro se liga e ele vai sendo informado pelas elites brasileiras e ele percebe que ele é popular. É popular por quê? Cara, em janeiro... Que ele dava PlayStation pra galera. Entendi o motivo. O que ele fazia, né? Tem alguns motivos, né? Primeiro, lembra aquele encantamento com a Revolução que o povo teve? Sim, sim. Depois o povo vai percebendo que a vida dificultou. Por quê? Porque algumas coisas que aqui estavam... Um exemplo é o tribunal, pô. Se você tem uma causa, demora 5 dias pro juiz julgar e de repente demora 6 meses, você vai se revoltar, né? O negócio queremos aquilo de volta. Esse é um dos motivos. E aí eles queriam tirar a liderança das elites brasileiras, porque eles estavam vendo que tudo que o Brasil levava para Portugal, os portugueses diziam não. A gente é que vai dizer o que é. Então aí o Brasil começa a virar o jogo. Então, quando os portugueses, com o general Avilés, tentam pegar o Pedro pela orelha e levar de volta à força, que é em janeiro de 1822, tem o famoso Dia do Fico. Ele recebe 8 mil assinaturas do Rio de Janeiro, mais quase 10 mil de São Paulo, mais um monte de Minas Gerais. Aí ele percebe, olha, tem um monte de assinatura, um monte de gente na rua dizendo... Sou popular aqui, tô recebendo likes. Exatamente. Tô bombando. Manifestação de rua, pra ele ficar. E aí ele fica. Mas tinha um ponto também que eu acho que é importante a gente lembrar, que é o Dom Pedro não está sozinho nessa. Ele tem uma aristocracia na volta dele que ajuda nessa popularidade, que tem interesse nessa independência brasileira. Por que tem interesse? Primeiro que a Leopoldina era benquista pelo povo. Ela era uma mulher, digamos, uma filântropa nos dias de hoje, né? E era benquista. Depois José Bonifácio, que é o grande... O José Bonifácio não só mandou um projeto de constituição para as cortes, que não foi aceita. Era um projeto que mantinha aquilo que o Brasil tinha conquistado. Não é? Eram 2 reinos, afinal era o Reino Unido. O Brasil seria, eu acho que se tivesse se mantido, seria uma espécie de Canadá hoje. Né? E manteria a liderança aqui. Eles não são mais monarquia, então até a comparação fica descabida. Mas eles se manteriam um elo. Acontece que esse foi o primeiro intento do José Bonifácio. Só que depois, quando eles começam a fazer com que o Dom Pedro voltasse, forçar a barra para o Pedro voltar, o Bonifácio manda a chamada... a comitiva paulista, né? E ele escreve uma carta para o Dom Pedro, conhecido por Manifesto Paulista, junto com as assinaturas. O Bonifácio escreveu uma carta para o Pedro. Nessa carta ele dizia que nós vamos perder poder executivo, eles estão nos impedindo de ter uma organização própria, estão nos impedindo de ter um judiciário, eles estão nos submetendo, estão nos quebrando de novo, nos tornando quebradiços, estão impedindo que nós tenhamos esse território. E se você for embora, vai jorrar um rio de sangue, você vai ter que responder para os homens e para Deus por isso. E a sua dignidade de homem e de príncipe vai por água abaixo. Começa a falar tudo que vinha na cabeça lá, uma carta bem dura. Dias depois do fico, o Pedro nomeia José Bonifácio seu ministro. E eles tinham derrubado à força o ministro anterior. Porque o cara estava trabalhando como se realmente aqui houvesse um governo em paralelo às cortes. As cortes derrubaram, ele ficou sem ministro. Dias depois do fico, ele nomeia o Bonifácio. E o Bonifácio tem uma ideia que diz assim, faz aí uma espécie de portaria. Sabe aquela lei quase sem valor, mas ele faz ali? Ele faz logo, vou dar uma espécie de decreto. Escreve aí que a partir de hoje... O que as cortes decidirem não vale no Brasil se você não assinar embaixo. Você, o Dom Pedro. Aí o Pedro faz. Olha. Então, eles criaram um governo absolutamente autônomo. E o José Bonifácio começa, Mas não era de fachada. Não. E a galera das cortes fica revoltada. Os deputados brasileiros começam a sair de lá, a desistir. E o que acontece? Aqueles deputados das cortes portugueses que queriam tomar o domínio disso aqui começam a dobrar a aposta. Tanto que em agosto, é aí que vem. Aí os brasileiros fazem o quê? Aí tem aquela sucessão de bicentenários, né? Teve o bicentenário Dia do Fico, 9 de janeiro. 3 de junho, o que o Pedro faz? Olha a ousadia. Ele convoca uma constituinte brasileira, dizendo que aquela lá não vai fazer a nossa Constituição, nós vamos ter a nossa própria. É Reino Unido, mas a gente vai ter a nossa própria. Ele convoca a constituinte, só vai abrir no ano seguinte, depois da independência. Mas ele convoca em 3 de junho, antes da independência ele convoca. Isso é uma espécie de independência já do legislativo. Entendeu? Então você tem no dia do fico, ele mostra que não vai voltar, não vai desmembrar o Brasil. O Brasil vai continuar existindo enquanto reino.
No 3 de junho ele convoca uma constituinte, o Brasil vai ter sua própria Assembleia. Em agosto tem 2 manifestos, que são as nossas declarações de independência que ninguém lê. Não aparece em escola nenhuma, ninguém sabe, ninguém nunca viu. 1º de agosto, 6 de agosto. 1º de agosto foi escrita por Gonçalves Ledo e é para os povos do Brasil entenderem os motivos pelos quais Pedro ficou aqui e não está aceitando ordens de Lisboa. E em 6 de agosto, escrita pelo José Bonifácio, as 2 assinadas pelo Pedro, cada uma pautada por um dos líderes. A de 6 de agosto, pelo José Bonifácio, escrita As Nações Amigas. Conta um pouco da história das relações dificultosas do Brasil querendo ser diferente de Portugal e, ao mesmo tempo, explica também as razões do Pedro tomar as decisões dele e querer um governo separado. Então você já nota que tem vários sinais de que o Brasil vai ficar independente. Portugal não arreda pé. Vem a notícia que eles vão mandar 7.000 homens para pegar o Dom Pedro à força, prender os ministros, derrubar tudo que existia aqui. E que deixar o Brasil quebradiço e respondendo só às cortes. Aí o Pedro estava viajando, porque o Bonifácio e a Leopoldina entenderam. O Pedro era uma figura popular. Ele ia nos aeroportos. Não, ele passava ali pelos. Aeroporto foi Ele ia nas. Chegava de helicóptero. Chegava de helicóptero sobrevoando. As motocicletas eram fenomenais. Não, brincadeiras à parte, ele pra onde ia era multidão. E todos os. E não que só. Doido, cara. E não só nas atividades populares. Nas de reunião de sociedade secreta, eles adoravam ele. Boemia, beber até de noite. Até mulherengo, todo mundo sabe. Mulherengo, Então, assim, o cara, ele dia à noite quase não dormia. Ele ia a cavalo com poucos homens, correndo risco. Ele arriscando a própria pele. Fazia maior ruaça. Ele curtiu passeata. o Brasil pra valer, né? Isso. Então ele viaja para Minas, viaja para São Paulo. E a ideia era que ele viajasse a cada província para conquistar. Só que aí em São Paulo ele recebe as cartas. Em São Paulo ele inclusive conhece a amante que vai se tornar a favorita dele, né? Que era uma moça que ela foi chorar para ele. A decisão final... Foi chorar o quê? Foi chorar o divórcio. Ah, tá. Ela queria se divorciar. A decisão final... Ele aceitou que ela se divorciasse e consolou ela, vamos dizer assim. Tá. Olha só, comedor de casada, velho. Ele aceitou o divórcio. O bicho era ruim. Porque assim, ele tinha possibilidade. Existia o regime do padroado. O Brasil era católico. Mas o rei podia definir algumas coisas por cima da igreja, assim, entendeu? Então o divórcio, se o rei assinasse e tá aprovado, divorciava. Entendi. E essa era a Domitila de Castro. Ela chegou a apanhar do marido. Ah, tá. Então ela tinha razões para querer se divorciar. E ela vai lá, consegue falar com o Pedro, finalmente consegue uma audiência. E conta pra ele, chora muito, conta. Ele, tá bom, não, eu vou aceitar. Aceita. Só que ele vai consolar ela, você sabe como é que é. Entendi. Aí, enfim, aí começa um problema, mas depois a gente conta isso. Tá. Quando ele tá voltando de Santos pra São Paulo, ele tá voltando, ele tá no Ipiranga. Ele recebe as cartas contando. Tudo isso é cavalo, mula, na verdade, era Harley besta baia. Harley Davidson. o cavalo com todos os equipamentos, né? A carenagem e tal. Pois é. Que trampo, velho. Cara, aí chegam as cartas. Aí chegam as cartas lá, Leopoldina escrevendo uma carta dramática. Olha, eu tô te falando como princesa regente, como esposa. Mas se você não confia em mim, eu entendo. Ouve o seu ministro, o homem sábio, o amigo tal, que era o Bonifácio. Sei. Aí tinha a carta dela dizendo, não tem mais o que fazer, o pomo está maduro, colhei-o já, ela diz. Ou seja, colhe essa independência, senão a gente não vai ter o que fazer. Nossa, mas escrever desse jeito... Escrever, faz a porra dessa independência logo aí, né? Esse foi o Bonifácio. Esse foi o Bonifácio. Ah, tá, ele vai direto, né? Aí, nossa, colha o pomo, não sei o quê. Aí o Bonifácio escreve já... Fodeu, né? Não, ele fala, de Portugal não há mais nada a esperar senão escravidão e horrores. Aí ele fala assim, então, independência ou a gente tá ferrado. Aí ele diz que ele amassa as cartas, joga no chão, fica pensando um pouco, chama o padre que tava do lado, e aí... Né? Aí o padre parece que não tem mais jeito, né? Aí, então acabou. Então, ele dá aquela porra louquice nele e rasga o que ele tinha, as fitas com as cores de Portugal. Ah, é? Ele rasga aquilo, fala: a partir de agora a divisa é outra, né? Laços fora, a partir de agora a divisa é outra, pela minha honra, pelo meu nome, meu Deus, independência ou morte. Ele grita umas 3, 4 vezes, independência ou morte. Isso tem aquela cena no cavalo ou isso foi dentro de uma
Foi no caminho mesmo? Foi no caminho, tem Foi sempre. mesmo? Tem, É tem. mesmo? Pelo menos assim, tem relatos? Tem os evangelistas, né? São evangelho. 5 ou 6. Um deles é o irmão da Domitila. Tá. Que fala que foi as margens do Rio Ipiranga, mas mesmo? O principal é o Padre Belchior. O Padre Belchior era primo do Andrada, né? Primo do O cara Bonifácio. tava longe. O que ele falou? Esse é os depoimentos. Não, eles estavam lá. Mas ouve ela, esse é os Tavam. depoimentos que eu brinquei lá no começo, que se tu ler cada um deles, cada um dá uma puxadinha. O Belchior manda assim, aí ele veio falar comigo. Eu dei aquele toque pra ele. Aí o outro fala assim, Pedro tava meio inseguro, mas eu dei uma pilha. E era isso mesmo? Tipo, ele... Não, eles estavam lá mesmo, era a comitiva dele. Tá. E eles dizem que ele fez isso. Ele largou tudo, jogou longe as cartas, agora é isso, começou a berrar, independência ou morte. Tá. E não é inverossímil, porque dentro da sociedade secreta do Bonifácio, que ele funda lá, a sociedade, como é que ele chama? Nobre Ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz. Né? E ele tinha alguns grupos que representavam ao mesmo tempo contrassenhas para os momentos. Né? Então era união e tranquilidade, firmeza e lealdade, e independência ou morte. Já era uma expressão. Era uma expressão. Era uma expressão que existia entre eles. Mas por que ele fala independência ou morte? Porque ele acha que vai ter uma guerra, vai ter uma resposta. Teve uma guerra terrível. Isso tá melhorando essa historiografia. Olha como tem coisa para descobrir. A partir de 2019, aqui, 2018, 2019. Mas por quê? A partir de Porque que foi lançado um livro por um pesquisador da UNB chamado Independência e Morte, revitalizando as pesquisas sobre a guerra contra Portugal, que foi enorme, proporcionalmente igual ao do Paraguai. O que acontece a partir do momento que ele toma essa decisão, rasga o papel, fica putinho e fala... Independência ou morte. A partir daí ele vai comemorando isso e a notícia vai se espalhando. Tá. Só que você tem que lembrar que ele já tinha feito o FICO, já tinha feito a convocação... Não, a galera tava com ele. Já tava com ele. Tá. E aí você tem... ele já tinha sido nomeado defensor perpétuo do Brasil, então assim, as elites estavam com ele. Porque é estranho, né? Quando a gente estuda, fala, pô, um príncipe declara a independência do pai. É uma coisa estranha, né? Não era do pai, era das cortes. O pai tava... Tanto que o Bonifácio Esse é um argumento do Bonifácio. O Bonifácio escreve, olha, o rei tá cativo. Ah, tá. Entendeu? São as cortes que estão querendo tomar tudo. Ele declara independência. Havia uma situação de dependência em relação às cortes. Entendi. Ou existiria essa situação. A independência significaria, então fica aí com Portugal. Qual é a resposta vocês, imediata de Portugal? A guerra, né? Começa a enviar reforços para a guerra, mas o Dom Pedro começa a formar os seus exércitos. E aí, como um dos ministros era Bonifácio, ele chama de forma muito inteligente personagens que já tinham participado de guerras, né? Por exemplo, um general do Napoleão, Bonifácio contrata. E um campeão das guerras ali no contexto da Escócia, que era um pirata escocês e que tinha vencido guerras contra a Espanha, no Chile. Como contatava esse pessoal nessa época e como chegava nessa galera? O Bonifácio tinha rodado a Europa inteira, conhecia mesmo? tudo da Europa inteira, ele tinha um networking fabuloso. Porra. Aí era só você escrever para contato. Não tinha um grupo de zap, né, pra reunir esse secretas. pessoal aí. Pois aí tem a sociedade secreta também, tem tudo o isso. mercenarismo era mais comum, mercenarismo não no sentido pejorativo da palavra, tá? Não, no sentido de... Isso. Você paga e o cara vem. Pagando bem... Tanto que quando ele não recebe o combinado, tem o diário do Cochrane. Esse é o almirante Cochrane. Ele tem um diário, esse Bonifácio não me pagou, desgraçado. Sério? Ele invade São Luís no Maranhão. Agora é minha. Legal, cara! Esse cara é do caralho. Porra, é muito foda. Cochrane tinha que fazer um filme sobre ele. Ele não recebe? O Bonifácio... O Império tava falido, né? O Bonifácio, vamos atrasar aqui, né? Brasileiro, né? Não, e deve ter prometido uma grana, né? Pedalada. Aí o cara fica revoltado e toma São Luís, faz um assalto ali, e depois eles se reentendem. Ah, é? É. Mas ele defende a gente, ele vence várias guerras no mar. Várias. Contra Portugal. Contra Portugal. E Portugal tinha uma armada boa, assim. E na Bahia e no Piauí, muito. Mas nada comparado a esse nível inglês, né? De know-how. Ah, né? O inglês estava à frente. Cochrane, a marinha britânica foi a maior marinha da época, né? E, assim, não sei se não é hoje. Hoje deve ser ainda. Mas o ponto o Cochrane vinha dessa tradição militar britânica de marinha e existiam acordos comerciais importantes também que a Inglaterra tinha. O fato é que em um ano a gente vence a guerra. Em 23, por exemplo, em 2 de julho de 23 é comemorada a vitória na Bahia. Entendi. Então por isso que a Bahia 2 de julho comemora. Há uma rendição, há uma desistência? Sim. Tem? Sim. Só que Portugal relutando a reconhecer, não vou reconhecer a tua independência. Aí mesmo tendo perdido. Aí o que acontece? Aí também dane-se, né? É a mesma coisa da mulher dar um pé na bunda e falar... Você é parecido com o Bonifácio. Bonifácio dizia, azar deles. Entendeu? É isso que se danem. Só que aí o Bonifácio briga com o Dom Pedro e o Bonifácio é expulso do governo e expulso do Brasil. Ele é exilado na França. E o Dom Pedro
O que ele queria, o Dom Pedro? Garantir... Ele era o herdeiro, né? É. Ele era o herdeiro de Portugal, inclusive. Exato. Ele queria mais ou menos garantir a dinastia também. Aí ele fala, qual que é a exigência de Portugal? O Dom João aí já tinha ficado forte, as cortes diminuem. Ah, é? Qual que é, papai, né?